I'd like to begin by thanking God for all of you Gostaria de começar por agradecer a Deus por todos vós and thanking you for the privilege to be with you. e agradecer-vos pelo privilégio que me dão de estar aqui convosco. It is a great honor and a privilege É uma honra para mim, um privilégio to be with you and estar convosco open the Word together. e abrir a palavra juntos. Would you join me in a brief word of prayer? Vamos orar, podem-me acompanhar uma palavra de oração? Gracious Father, thank you for this time. Pai gracioso, obrigado por este tempo. As we have just sung, please open your Word to show us Christ. Assim como cantamos, abre a tua palavra e mostra-nos Cristo. I ask that you would be pleased now with this offering of our hearts and minds. Eu peço, Senhor, para que tu te agrades com a oferta dos nossos corações e mentes, For your glory and our joy. para a tua glória e para a nossa alegria. In Christ, amen. Em Cristo. Amém. Amen. Amém. Brothers, Meus irmãos, you are created by God to glorify Him and enjoy Him forever. vocês foram criados por Deus para glorificá-lo e desfrutar dele para sempre. As men, Como homens, you are appointed by God foram indicados por Deus to lead others to glorify God and enjoy Him. para liderar outros a glorificar Deus e a desfrutá-lo. There is no higher purpose Não existe maior propósito do que este. among any. Entre vários propósitos, não existe maior do que este. If we are to glorify God and enjoy Him, Se temos que glorificar Deus e desfrutá-lo, and this is the highest call of our leadership, e se isto é a maior chamada da nossa liderança, then our leadership begins in our hearts. então a liderança inicia-se no nosso coração. Before you can lead your home, Antes de liderarmos o nosso lar, you must lead your heart. precisamos de liderar o nosso coração. Let's see from Scripture Vejamos nas Escrituras this principle. este princípio que acabo de vos dar. Deuteronomy 6:4-7. Deuteronômio 6, 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Brothers, don't miss this. Meus irmãos, não percam isto. The first verse 4 and 5, Os primeiros versículos 4 e 5 speak of what you must have in your heart diz-nos aquilo que nós devemos ter no nosso coração. before the next verses speak of what you must do for your family. Antes de percebermos o que é que devemos fazer pela nossa família. You must lead your heart before you lead your home. Tu tens de conduzir o teu coração antes de conduzir o teu lar. Your leadership begins and subsists here A tua liderança começa e subsiste aqui, in the mind. na mente. Thinking rightly on the right things. Pensar corretamente nas coisas certas. This is a subject that is deeply important Este é um assunto que é profundamente importante and cannot be overemphasized. e não pode ser demasiado enfatizado. Brothers, listen to me. Por isso, meus irmãos, ouçam. Everyone thinks, Todos pensam, but not everyone thinks rightly. mas nem todos pensam de forma correta. The mind is like a water wheel. A mente é como uma roda giratória que funciona com a força da água. And life is like a river. E a vida é como um rio. And the mind is always turning. E a mente está sempre em movimento, sempre a girar. But what is the wheel engaging? Mas o que é que está a roda, o que é que está a mover esta roda? Onde é que está agarrada esta roda? The key here is to understand A chave aqui é entender that the way we think and what we think que a forma como pensamos e o que pensamos is first importance. é de grande importância, é de primeira importância. All think, but not all think well. Todos pensam, mas nem todos pensam corretamente. Have you ever been taught to think? Já alguma vez foste ensinado a pensar?
I'm not talking about critical thinking skills. Eu não estou a falar de pensamento crítico e habilidades nessa área. I'm talking about, has anyone taught you how to think before God? Eu refiro-me a se alguém te ensinou a pensar corretamente diante de Deus. The mind A is mente given by God é dada por Deus as your most valuable part of being. como a coisa mais importante do teu ser. Have you been taught how to use it? Alguma vez foste ensinado a usar a tua mente? We go from thought to thought Nós passamos a nossa vida passando de pensamento em pensamento, without giving thought to it. sem pensar naquilo que estamos a fazer no processo de pensar. And because of this, E por causa disto, I pray that God would be pleased, eu oro para que Deus se agrade, that we together would see three important principles que juntos vejamos 3 princípios importantíssimos about leading our hearts sobre a liderança do coração, do nosso coração, for His glory para a sua glória and our joy. e para a nossa satisfação em Deus. First principle Primeiro princípio. is our situation. E este primeiro princípio é a nossa situação. Situation, very good. Situação. Thank you. To lead our hearts, we must first understand our situation. Para liderar os nossos corações, primeiro temos que entender a nossa situação. Brothers, this is the burden. Please hear it Meus clearly. irmãos, este é o peso, por isso tem que ouvir com muita atenção, com clareza. The mind and the heart A are mente e o one. coração são um. This is our situation E esta é a first. nossa situação, a nossa primeira situação. God's word presents a holistic view of human life. A palavra de Deus apresenta uma perspectiva holística da vida humana. Socrates and Plato and Aristotle, they have done violence to the biblical understanding of the mind. Platão, Sócrates e outros filósofos violentaram o conceito bíblico da mente. We must understand the noetic effects of the fall, Precisamos de entender os efeitos noéticos da queda, the effect that the fall has on the mind. o efeito que a queda tem na mente. And we must understand the power and the effects of sin in our craving. E precisamos de entender os efeitos do pecado nos nossos desejos e ambições. So we need to see the connection between the mind and the heart, or Por isso precisamos de entender estas duas conexões entre a mente e o coração, the thoughts and the affections. ou os pensamentos e os afetos, os desejos. Without both, we have not worship. Sem os dois, nós não temos a verdadeira adoração. And this AI cannot do. E isto a inteligência artificial não pode produzir. We have to understand our situation begins mind and soul, mind and heart, one thought and affection. Nós precisamos de entender que tudo começa com o coração e a mente. Pensamento, desejo, afetos e mente, tudo é um. There are over 900 times in the Old Testament is the heart referred to. 900 vezes aparece esta ideia de coração na Bíblia. Let me give you just a few examples of how the heart is described as thinking. Deixa-me só dar alguns exemplos de como o coração é descrito como o processo de pensar. Genesis 6:5 says that every thought and intention of the heart. Gênesis capítulo 6, versículo 5 fala de todas as intenções do coração, todos os pensamentos do coração. Gênesis 6, 5. Hebrews 4:12 describes discerning the thoughts and the intentions of the heart. Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala de discernir as intenções e os pensamentos do coração. And Deuteronomy 15:9 E Deuteronômio 15, 9 says, "Take care lest there be any unworthy thought in your heart." cuidado se existe algum pensamento inadequado ou pecaminoso no teu coração. So brothers, listen, Por isso, irmãos, ouçam, we are body and soul. nós somos corpo e alma. The mind and heart are two aspects of the immaterial. A mente e o coração são dois aspectos do imaterial. Internal, immaterial anatomy of the human being. A anatomia interna e
intocável do ser humano. This is where intentionality, planning, desire, affection, and thought come. É aqui que estão os pensamentos, as intenções, os desejos, é daqui que nascem. So the heart thinks, Por isso o coração pensa, knows, sabe, ponders, pondera, plans, planeia, decides, decide, discerns, discerne, understands, compreende, remembers, lembra-se and renounces. e renuncia. And all of those are translations in the Bible. E todas estas coisas são traduções e sinónimos na Bíblia. So, brothers, do not separate your heart from your Por mind isso, irmãos, não separem o vosso coração da vossa mente, as though your thoughts are separate from your affections. como se o teu coração fosse separado dos teus afetos. The heart is more than just affections, O coração é mais do que afetos, more than desires and mais do que feelings. desejos ou sentimentos. It is the seat of your thinking. É a base de todo o teu pensamento. So, leading your heart Por isso, liderar o teu coração means leading your thinking. significa liderar o teu pensamento. Our Lord said O nosso Senhor disse, in Mark 7:20, Marcos 7:20, what comes out of a person is what defiles him. o que sai de uma pessoa é aquilo que o corrompe. For from within, out of the heart of man, Porque do coração do homem come evil thoughts, vêm maus pensamentos, sexual immorality, imoralidade sexual, theft, roubo, murder, assassinato, adultery, adultério, coveting, a cobiça, wickedness, a imoralidade ou perversidade, deceit, engano, sensuality, sensualidade, envy, inveja, slander, blasfémia, pride, soberbo, orgulho, and foolishness. loucura. All our sin Todo o nosso pecado comes from our heart. vem do nosso coração. Now, with this in mind, I want us to understand heart and mind is one, and secondly, I want us to understand, not the second point, second subpoint, Agora, com esta nota, eu quero que entendamos que o nosso coração e a nossa mente são um, mas o segundo ponto também that the heart é que o nosso coração is defunct by default. é disfuncional ou defunto por natureza. Let me explain it this way. Deixa-me explicar desta forma. The natural mind, A mente natural, the unregenerate mind, a mente não regenerada, does not function as it is designed. não funciona conforme o seu propósito, pelo qual foi criado. It is dead to its proper use. Está morta para o seu uso adequado pelo qual foi criado. But you see, many are confused at this Mas point. sabes, muitos estão confusos neste ponto. Because what you see Porque aquilo que tu vês is that unregenerate minds é que mentes não regeneradas seem very alive. parecem muito vivas. We have very intelligent people Nós temos pessoas muito inteligentes who do not love God. que não amam Deus. But what is the mind supremely for? Mas para que é que temos a mente? Qual é o objetivo último da mente? To love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and O seu strength. objetivo é amar o Senhor com toda a sua mente, força, com todo o seu coração. Amar o Senhor com todas essas capacidades. So a mind that is not loving God Por isso, uma mente que não ama Deus is not functioning as it is designed. não funciona conforme o seu propósito criacional. Here now some samples of what God says about the natural mind. Deixem-me dar alguns exemplos daquilo que Deus diz acerca da mente natural. Genesis 6:5. Gênesis 6:5. The thoughts of his heart was only evil continually. Os pensamentos do seu coração eram continuamente maus. Romans 8:8. Romanos 8:8. Those who are in the flesh cannot please God. Todos aqueles que estão na carne não podem, não conseguem agradar a Deus. Romans 1:21. Romanos 1:21. For although they knew God, function of the mind, Mesmo conhecendo Deus, função da mente, they did not honor him as God or give thanks to him, eles não glorificaram a Deus,
nem exaltaram ou deram graças a Deus, obrigado, but they became futile in their thinking. mas tornaram-se fúteis no seu processo, no seu pensamento. Brothers, futile in their thinking. Vejam isto, fútil no seu pensamento. That's a mind that is working but not working as it is designed to work. Esta é uma mente que trabalha, mas não está a trabalhar conforme o seu design. And their foolish hearts were darkened. E os seus corações insensatos obscureceram-se. Brothers, God's judgment on a mind that is not loving Him Meus irmãos, o juízo de Deus sobre uma mente que não o ama is that the mind becomes darker and darker. é que a mente torna-se mais obscurecida e mais obscurecida. This is very serious. Isto é muito sério. First importance. Coisa de primeira importância. Ephesians also tells us, Ephesians 4. Efésios 4 também nos diz: Now this I say and testify in the Lord, é isto que vos digo e testifico no Senhor, that you must no longer walk as the Gentiles do, que vocês não devem andar assim como os gentios andam, in the futility of their minds. na futilidade dos seus pensamentos, das suas mentes. The unregenerate world O mundo perdido, não regenerado, is doing many things with the mind. está a fazer muitas coisas com a sua mente. And without God, it's futile. E sem Deus é totalmente fútil. Vanity. Vão. And Paul is talking to Christians. E Paulo está a falar com cristãos. No longer think that way, brothers. Não pensem mais dessa forma, meus irmãos. No longer use your mind that way. Não usem a mente dessa forma. Your mind A tua mente is given é dada to know para conhecer and love e amar God. Deus. And you must lead it that way. E tu precisas liderar o teu coração dessa forma. Do not follow your heart. Não sigas o teu coração. The world says follow it. O mundo diz, sim, segue o teu coração. And God says the heart is deceitful E Deus diz que o coração é enganoso and desperately wicked. e desesperadamente iníquo. Do you want to perverso. follow a wicked and deceitful Tu man? queres seguir um homem perverso e enganoso? Não. No. Não. You see, one can master chess and be mastered by sin. Sabes que alguém pode ser um mestre no xadrez, mas ao mesmo tempo ser completamente dominado pelo pecado. Can be very intelligent Pode ser muito inteligente and be a slave to sin. e ser um escravo do pecado. Colossians 1:21. Colossenses capítulo 1, versículo 21. You who were once alienated and hostile in mind, E vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento. Proverbs 20 verse 9. Provérbios 20, versículo 9. Who can say, I have made my heart pure? Quem pode dizer que tornou o seu coração puro? The unregenerate mind is hostile to God and is impure O não regenerado é hostil contra Deus e é impuro. and cannot change itself. E não consegue transformar-se, mudar-se. And lastly, Ephesians 2:1. E por fim, Efésios 2, 1. You were dead in your trespasses and sins. You were very alive in your body, A Bíblia diz, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas vocês estavam muito vivos nos vossos corpos. but your mind Mas a was vossa dead mente to estava God. morta diante de Deus e para com Deus. So there, defunct by default. Por isso, defunto por natureza. The third subpoint Este é o terceiro subponto. is Agora vamos para o terceiro subponto. Desculpa. in Christ, Em Cristo, you have a new mind. tu tens uma nova mente. Hear this. Ouve isto. Scripture describes every believer in Christ as a new creation A Escritura descreve todo cristão ou todo crente como uma nova criatura, with a redeemed and regenerate mind. com uma mente redimida e regenerada. 2 Corinthians 5:17. Segundo aos Coríntios 5:17. If anyone is in Christ, Se alguém está em Cristo, he is a new é creation. uma nova criatura. The old has passed away, As behold, the coisas new has come. velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. The prophet Ezekiel O profeta Ezequiel, in 36:26 em 36:26, says that in the new covenant you will get a new heart. diz que no novo pacto recebereis um novo coração. Jesus says to Nicodemus, Jesus diz a Nicodemos, John 3:3,
João 3:3. Truly, truly, I say to you, unless Verdadeiramente eu te digo, one is born again, a não ser que alguém nasça outra vez, de he cannot novo, see the kingdom of não God. poderá ver o reino do Senhor. This, brothers, is a new heart, Este, irmãos, é um novo coração. alive to God, Um coração vivo ao Senhor. no longer futile, Não é mais fútil. now capable Agora é capaz of knowing and loving de God, conhecer e amar Deus. the purpose O of the propósito. mind. E este é o propósito da mente. And lastly, Ephesians 4:23. E por fim, Efésios 4:23. You are to be renewed in the spirit of your mind E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. and to put on the new self, E vos revistais do novo homem, created after the likeness of God criado segundo Deus, in true em righteousness and holiness. justiça e retidão, procedentes da verdade. Brothers, this is speaking of your mind. Irmãos, isto está a falar da vossa mente. It's not this. Não é isto aqui. It's the inside. É o interior. Now, Agora, that's our situation. esta é a nossa situação. The heart and the mind are one. Coração, mente, It's defunct by default. E está defunta, está destruída por natureza. In Christ, Mas em Cristo it's new. torna-se nova. Second point, Segundo ponto. principle to lead your heart O princípio para liderares o teu coração is to understand our stewardship. é entender a nossa mordomia. So we've seen our situation, Já vimos a nossa situação, and now we need to see our stewardship. agora precisamos de ver a nossa mordomia. And therefore I speak to those in Christ. E por isso eu falo àqueles em Cristo Jesus. The most valuable part of you men A parte mais valiosa da humanidade is your mind. é a mente. So you must take great care of it. Por isso tu tens que cuidar muito da tua mente. When men would fence, fighting with swords, Ok, quando os homens lutavam com espadas, they would guard the heart more than any other. eles guardavam o seu coração ao órgão mais do que qualquer outro. We have to understand the value of the mind. Nós temos que entender o valor da mente. And we have to put our chief guard over it. E temos que colocar a nossa melhor e maior guarda sobre a mente. Do you treat your mind as the most valuable part of you? Tratas a tua mente como a parte mais valiosa de ti? Is it the treasure that God has given É you o tesouro que Deus te deu in your being? no teu ser. Would you leave your treasure chest Deixarias o teu tesouro open aberto to be plundered? para ser usado e assaltado por outros? I dare say that Deixa-me most ousar Christian dizer men que muitos homens cristãos guard their wallet more than their guardam heart. mais a sua carteira do que o seu coração. Your heart is more O valuable. teu coração é muito mais valioso. Be careful how you Cuidado leave it open com a forma que tu abandonas o teu coração para estar aberto and let the world plunder it. e deixas o mundo simplesmente assaltar o teu coração. Think of it. Pilhar o teu coração, obrigado. Pilhar. Your mind A tua mente is not a wild land não é uma terra de ninguém. where you let whatever grows just come up. Para uma terra em que deixamos simplesmente as coisas nascerem ao natural. You must cultivate the mind, Tu tens que cultivar a mente, pulling the weeds out, tirando as ervas daninhas, fencing it off, colocando vedações, planting good seed, plantando, tending it, cuidando deste jardim, watering it. regando. You have to cultivate your Tu mind. tens que cultivar a tua mente. It is both putting off what is bad É, ao mesmo tempo, desfazer-se daquilo que é mau and bringing on what is good. e trazer tudo o que é bom. You are accountable Tu és for your thought life. responsável pela forma como tu pensas. A E tens que clean, prestar contas por isso. a clean heart Um coração limpo. renders a clean man. Um coração limpo faz um homem limpo, puro. An impure heart
Um coração impuro renders an impure man. torna um homem impuro. No man should dare to lead Nenhum homem deveria liderar without guarding his heart first. sem salvaguardar e proteger o seu coração primeiro. Your heart O teu coração is the fountain é a fonte to the family. para a família. Poison the heart, Envenena o coração and you poison the fountain to the whole village. e envenenas a fonte que vai alimentar toda a aldeia. Everything suffers. Tudo sofrerá. Behind all wrong living Por detrás de todo viver incorreto is wrong thinking. está o mau pensamento ou o pensamento incorreto. Your hands, A tua your mão, eyes, os teus your olhos, mouth boca will not sin apart from the mind. não vão pecar à parte da mente ou You- destituídos da mente. You must lead your mind. Precisas de liderar a tua mente. Proverbs 4:23. Provérbios 4, 23. Think of the picture of the fountain. Pensa nesta imagem da fonte. It says, "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. The best way in an ancient culture to destroy the village A melhor forma na cultura antiga de destruir uma aldeia was to contaminate the water era stream. contaminar as águas, as fontes das águas. And brothers, E, meus irmãos, there's contamination all há around us. contaminação em todo o lugar à nossa volta. Are you leading your heart? Estás a dirigir o teu coração. Are you guarding the most valuable part of you? Estás a salvaguardar a parte mais valiosa do teu ser. Do you think you're strong enough to look at things you shouldn't look at? Achas que és forte o suficiente para ver coisas que não devias ver? Do you think you're strong enough to listen to things you shouldn't listen Achas que to? és forte o suficiente para ouvir coisas que não devias ouvir? Do you think no one sees when you think thoughts that displease God? Pensas que ninguém vê quando tu pensas coisas que desagradam a Deus? This is all contamination. Isto é tudo contaminação. Before we can lead in our homes, Antes de liderar os nossos lares, we must lead our hearts. precisamos de dirigir os nossos corações. Think about wearing a helmet. Pensa em usar um capacete. What American football? You know American football? Conhecem futebol americano? Futebol americano? No one in American football would go on the field without a helmet. Nenhum atleta de futebol americano entraria naquele campo sem capacete. It's death. Morte está sentenciada sobre o indivíduo. I translated right. Okay. My point is simply this. We are called in Scripture to No- put on the helmet of O meu salvation. ponto é este: nós fomos chamados pelas Escrituras para colocar o capacete da salvação. This can mean nothing less Isto não pode significar menos que than the gospel guarding the o mind. Evangelho guardando, protegendo a mente. In the ancient world, No mundo antigo, a soldier would wear a helmet. o soldado usava o capacete. It could mean the difference between death and life. E isto determinava a sua vida ou a sua morte. Brothers, do you think that way? Irmãos, pensam desta maneira? Do you guard your mind Será que proteges a tua mente with the Word of God com a palavra de Deus, as though your life depended on como it? se a tua vida dependesse disso? The body does not morally function apart from the O mind. corpo não consegue funcionar de forma moral destituído da mente. So, brothers, every kidnapping, Por isso, meus irmãos, todos os raptos, every extramarital affair todo o relacionamento extraconjugal, was all first in the mind. tudo começou na mente. Every lie, Toda a mentira, every theft, roubo, every injustice injustiça, was born out of the mind. tudo nasceu da mente. Every temptation Toda a tentação comes to us vem até through nós our mind. através da mente. We must take captive Precisamos de levar cativo our thoughts.
os nossos pensamentos. Show me the thoughts of a man, Mostra-me os pensamentos de um homem and I'll show you the man. e eu mostro-te que tipo de homem é esse homem. It's not what people see. Não é aquilo que as pessoas veem, It's not what you say. não é aquilo que tu dizes It's not what you do. ou aquilo que tu fazes. Show me the thoughts of a man, Mostra-me os pensamentos de um homem and I'll show you the man. e eu vou mostrar a sua índole. Brothers, this is the heart cry. If we Meus are to irmãos, lead, este é o crime do coração. Se temos que liderar, this is where we eliminate hypocrisy. é aqui que eliminamos neste ponto a hipocrisia, todo o tipo. Lead your heart. Dirige o teu coração. Listen from Scripture. Ouve das Escrituras. Proverbs 27:19. Provérbios 27:19. As in water, face reflects face, so the heart of a man reflects the man. Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Proverbs 23:7. 23:7 no mesmo livro. For as he thinks within himself, so he is. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. It's as though our soul is dyed with the color of our thoughts. É como se a nossa alma estivesse envolvida intimamente, agarrada aos nossos pensamentos. Brothers, remember, do not separate the thought from the affection. Irmãos, lembrem-se, não separem os pensamentos dos afetos. We are not like CPUs, Nós não somos como os computadores. computers. Computadores. A computer Um computador can have pornography on its software, pode ter pornografia no seu software, process the pornography, processar toda esta pornografia and not affect the performance. e não afetar a performance do equipamento. That's not true for you. Agora, isto não é verdade para contigo. You play pornography in your heart, Tu brincas com a pornografia no teu coração, it changes your performance muda a tua performance, o teu caráter. because you cannot separate thought from affection. Porque não consegues separar o pensamento da afeição. In fact, Aliás, you have to lead affection with thought tens que liderar os afetos com o pensamento, so you can lead your heart. para que assim consigas liderar o teu coração. And this is how you steward E é assim que administras the mind. a mente. It is not enough to Não é have o the right suficiente information. ter a informação correta. Too many of us Muitos de nós pensamos, that if we just have the right se information, tivermos a informação correta, we'll think right, pensaremos bem e we'll want corretamente. right, Desejaremos aquilo que é correto and we'll do right. e faremos o correto. The right information is not enough. A informação correta não é suficiente. We have to have the right Precisamos information, da informação correta, but it must be used mas tem de ser usada to lead the affections. para liderar os afetos. Listen to Paul, Vejam aquilo que Paulo diz. 2 Timothy 2:7. 2 a Timóteo 2:7. Think over what I say. Keep that thought. Pensa, 2 a Timóteo 2:7, pondera o que acabo de dizer, For porque the Lord will give you understanding in everything. o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Here's something marvelous. Vê, isto é algo maravilhoso. Ouve isto. Your head exists for your heart. A tua cabeça existe para servir o teu coração. Your logic exists for your love. A tua lógica existe para Contemplation a contemplação. affection. Tem o objetivo de levar-te ao desejo, aos afetos. Think on these things, Pensa nestas coisas. and the heart E o will grow coração in affection Crescerá em afeto para com Deus, by the grace of God. pela graça de Deus. It's not mechanical, Isto não é mecânico, but you cannot get to loving God mas não consegues amar Deus without knowing Him. sem conhecer o Senhor. You cannot love what you do not know. Não consegues amar aquilo que não conheces. So you have to have the Por truth, isso temos que ter a verdade, but don't think the truth alone mas não penses que a verdade somente will change your heart's affection. mudará os afetos do teu coração. You have to lead your heart. Tens de dirigir o teu coração. Am I making sense? Faz sentido com aquilo que eu estou a dizer? Do you know it from the scriptures? Será que tu conheces isto através das Escrituras? Consegues vê-lo nas Escrituras?
This is very important. Isto é muito importante. The most powerful element of human life O elemento mais poderoso da vida humana is the mind. é a mente. And our most pressing weakness E a nossa maior fraqueza is that we put forth very little effort é que dedicamos pouca energia e pouco esforço to direct our minds a dirigir a nossa mente to love God. a amar Deus. It doesn't happen automatically. Não acontece de forma automática. Proverbs 23:19. Provérbios 23:19. Hear, my son, and be wise. Ouve, meu filho, e sê sábio. And just a footnote, Apenas esta nota de rodapé. Ouve esta nota de rodapé. wisdom, chokmah in Hebrew, is applying truth rightly. Sabedoria, okma, em hebraico, é a aplicação da sabedoria de uma forma correta. Taking the information and applying it. Now listen, É reter esta informação e aplicá-la. he says, and Agora ouve. be wise and direct your heart in the way. Sê sábio e dirige o teu coração no caminho. Brothers, you are capable. Meus irmãos, são capazes, If you are in Christ, se estão em Cristo, you are capable serão capazes of directing de your heart. dirigir o vosso coração. It is like É como a rudder on a ship. um leme num barco. So energy in life Então, a energia e a vida can send the ship somewhere, but the pode rudder enviar o barco para um sítio, mas a água will direct it all. vai dirigir todo o barco. You have to be intentional Tu tens que ser intencional to guard the helm of the ship para agarrar o leme do barco, of your life o barco da tua vida, and direct it e dirigi-lo to love God para amar Deus with all your heart, com soul, todo o mind, teu and strength. coração, mente e força. We really do have the ability to command our thinking. Nós temos mesmo a habilidade de comandar a nossa forma de pensar. I repeat this because Eu often repito I hear, isto. I can't. Porque muitas vezes ouço pessoas dizerem esta frase: eu não consigo. And I say, E eu digo: if you're in Christ, se estás em Cristo, it's an excuse. isso é apenas uma desculpa. You've never been taught. Talvez não tenhas sido ensinado, You don't know how. talvez não saibas como, But in Christ, mas em Cristo you can. tu podes. You can. Tu podes. Whether or not you agree, Concordes ou não, know this for certain. sabe isto. You are responsible to think a certain way, Tu és responsável por pensar de uma certa forma, to discipline your thoughts, de disciplinar os teus pensamentos, to have a certain mind about God, de ter uma certa forma de pensar ou mente perante Deus, about reality, a forma de pensar sobre a realidade about others, e sobre outros about yourself. e até mesmo sobre ti mesmo. Your leadership begins here A tua liderança começa aqui, in the mind. na mente. We underestimate the power of thought and the Nós role of the mind in God's design. subestimamos o poder da mente no desenho de Deus. Our third principle, last principle. Terceiro princípio, último princípio. We've considered our situation, Consideramos a nossa situação, our stewardship, a nossa mordomia, seria outra palavra, a palavra mais correta é administração, and now our strategy. e agora a nossa estratégia. Colossians, please. Colossenses, por favor, Colossenses. Chapter 3. Capítulo 3 de Colossenses. This is a whole sermon in 5 minutes. Isto é todo um sermão em 5 minutos. It's not going to work. Isto não vai funcionar bem. Can you read verse 1 to Colossians 3, 1 to 4? Colossenses 3, versículo 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a nossa vida, ou a vossa vida, está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. It's passive. Está no If- passivo. If you have been raised, Se foram ressuscitados. it's all grace. Tudo graça. We begin understanding our strategy with grace. Começamos por entender a nossa estratégia através da graça. You cannot do this on your own. Não consegues fazer isto por ti mesmo. You have to depend upon the Lord. Tens que depender do Senhor. But in Christ, you can. Mas em Cristo tu podes. Secondly, Segunda coisa. verse 1 uses the verb seek. O versículo 1 usa a palavra buscai, verbo buscai. And the tense suggests a continuous, ongoing effort is required. E o tempo sugere um esforço contínuo, com algo que é requerido, um esforço contínuo. It is an aiming and a striving for a goal. É uma busca, um alvo, é procurar um objetivo específico. You have to have that with your mind. E tu tens que ter isso com a tua mente. Verse 2, he says, set Versículo your 2 mind. diz, pensai nas coisas. It speaks of concentrating, Fala de concentração, a consuming devotion. uma devoção consumidora. So it speaks of discipline. Então fala de disciplina. We do not only discipline the outside. Nós não disciplinamos apenas o exterior. In fact, discipline on the outside only De facto, aliás, a disciplina no interior, simplesmente, will not change your heart. desculpem, disciplina no exterior, simples disciplina do exterior, não mudará o nosso coração. But discipline on the inside Mas a disciplina interior will change the outside also. mudará também o exterior das nossas vidas. So our strategy, we remember, Então, na nossa estratégia, relembramos, by grace, pela graça, being raised with Christ, ressuscitados por Cristo, we now can nós agora podemos concentrate concentrar and direct our thoughts e dirigir os nossos pensamentos so that we are disciplining the inside. para que assim sejamos disciplinados no nosso interior. Oh, there's so much good stuff. Há I aqui have muita to coisa skip. boa, eu não sei. Simply take this. There's so much we could unpack in there. Apenas retirem isto ou retenham isto. Há muitas coisas que podemos retirar daqui, mas But just take this one last thought as we close with some application. enquanto concluímos com algumas aplicações, retém este pensamento. The direction of the mind A direção da mente has an object, tem um objetivo, um objeto. and the object is the realm of the exalted Christ. E o objeto é o reino ou a esfera do Cristo exaltado. Let me say that again. Deixa-me dizer-te isto uma vez mais. The realm of the exalted A Christ. esfera do Cristo exaltado. That is where you center your mind. É aqui que nós devemos centrar a nossa mente. Not on your experiences, Não nas tuas experiências, not on your past, nem no passado, not in feelings, nem em sentimentos and not in the suffering of Christ only. e nem somente no sofrimento de Cristo ou no sofrimento de Cristo somente, But the resurrected, exalted, reigning Christ. mas sim no exaltado e reinante Cristo. If your mind has been raised with Christ, Se a tua mente foi ressuscitada com Cristo, it is only through the gospel. é só apenas através do Evangelho Now our minds are centered que a nossa mente pode estar centrada in the realm where everything obeys na esfera onde tudo obedece a Deus. and there is no sin. E aí não existe nenhum tipo de pecado. That's where our mind must be. E é aí que a nossa mente deve estar. That's what our mind must pursue. É isto que a nossa mente deve procurar, buscar. There is no such thing, men, Não existe, homens, não existe nada como, of neutral thinking. não existe nenhum pensamento neutro, ou não existe a ideia de haver um pensamento neutro. The mind is always going to an object. A mente está sempre a procurar, a digladiar por algum objetivo, algum objeto. It's always aiming at something. Está sempre a olhar, a buscar alguma coisa. You're always wanting something. Estamos sempre a desejar algo.
Calvin said that our hearts are factories of worship. Calvino disse que os nossos corações são fábricas de adoração. It is as though our mind is locked in gear É como se a nossa mente estivesse com mudança engatada and the engine is running. e o motor está em funcionamento constante You're always moving. e sempre a mover. You're either moving toward God Ou or vais- away. Ou moves em direção de Deus ou fugindo de Deus, ou longe de Deus. In your thoughts, E tudo isto nos teus pensamentos, where no one else sees. onde ninguém vê. Imagine if we were to take your thoughts today Imaginem se pudéssemos agarrar nos teus pensamentos hoje and put them on the screen. e colocá-los ali na tela, na televisão. Would we be proud? Estaríamos orgulhosos por aquilo que veríamos? Would it express what people know of us? Expressaria aquilo que as pessoas pensam ou aquilo que elas acham que sabem sobre nós? Could we sing to your thoughts? Poderíamos cantar aos teus pensamentos? Brothers, it's a heart cry. Meus irmãos, isto é um clamor da minha parte. You have to lead your heart. Tens que liderar o teu coração. This is of first importance. Isto é de suma importância. Let's just spend a few moments, okay, Vamos só Yeah. investir uns breves momentos on some practical help. em alguns pontos práticos que podem ajudar. Thinking strategy. Uma estratégia para pensar. Uma Eu- estratégia de pensamento. A man's mind lives where he loves. A mente do homem vive naquilo que ele mais ama. God meant for us to live in this world, but not the world to live in us. Deus intencionou que vivêssemos neste mundo, mas não que o mundo vivesse em nós. In Christ, Em Cristo, we have everything we need temos tudo o que necessitamos for sanctification. para a santificação. Our problem O nosso problema in sanctification em santificação is not a lack of knowing morality. não é a carência de conhecer aquilo que é moral. The problem is a lack of directing our hearts to love O God. problema é saber dirigir os nossos corações para amar Deus. But brothers, sanctification Mas os meus irmãos, santificação is not about new information. não tem nada a ver com nova informação. It's about new affection. Tem a ver com novos afectos. Think of this example. Pensa neste exemplo. I am to be growing every day Eu devo crescer todos os dias in love to my wife, em amor para com minha esposa. not by discovering new information about her, Não pelo processo de descobrir nova informação dela, but by increasing mas por incrementar ou aumentar and intentionally investing e de forma intencional investir in what I already know about her. naquilo que eu já sei acerca dela. And the same is true with God. E o mesmo acontece com Deus. If you're in Christ, you know enough to grow in the love of Se God. estás em Cristo, sabes o suficiente para crescer no amor para com Deus. But is it only me, or do you men also Mas é somente eu ou vocês homens também tend to be more excited about learning something new? tendem a estar mais motivados em aprender nova informação. That's a way of thinking. Isto é uma forma de pensar, sabem? It will affect Isto afetará your affections. os nossos afetos. This morning, Esta manhã, my heart rejoiced to read what I've read 1,000 times. o meu coração alegrou-se por ler aquilo que eu já li milhares de vezes. And to love God intentionally E amar a Deus intencionalmente through what I already know. por aquilo que eu já sabia. Brothers, this is important. Meus irmãos, isto é importante. Some people see marriage as a ball and chain. Sim? Então, algumas pessoas veem o casamento como uma prisão. And some Christians E os cristãos, alguns cristãos também. live that way with God. E vivem dessa forma com Deus.
like a ball and chain. Vivem com Deus como se estivessem numa prisão. So, what is the grand purpose of avoiding sin? Então, qual é o grande propósito na nossa luta de evitar o pecado? It is to love God. É amar Deus. All that is precious and dear to God Tudo aquilo que é precioso e aprazível a Deus should be increasingly precious and dear to deveria us. ser também para nós. Do you direct your mind that way? Tu diriges a tua mente para que faça isso? Do you look at what you're scrolling at? Tu olhas para aquilo que estás a ver na tela do teu computador, telemóvel? Does it stimulate more love to God? Será que isso estimula mais amor para com o Senhor? Is it dear to Him? Será que isto é agradável a Deus? É valioso para Deus? So I'm not saying Por isso eu não estou a dizer that sanctification que a santificação is the process of simply not sinning. é o processo de apenas evitar o pecado. You can continue to put away and put away and put away sin. Podes continuar a evitar o pecado, a colocar de parte o pecado. It does not mean you will grow in love Não to God. significa com isso que estás a crescer no amor a Deus. So you must direct the mind, and now I pray to help you with this. Por isso, tu deves dirigir a mente e eu oro para que eu consiga ajudar neste processo. Those in Christ die to evil thoughts Aqueles que estão em Cristo mortificaram-se para os maus pensamentos by através loving, desiring thoughts. de pensamentos e desejos de amor. So the principal strategy here Por isso, o princípio na estratégia aqui is to put off é retirar by através putting on. de adicionar ou de revestir. Despir através de vestir. You cannot stop thinking, Não consegues parar de pensar and therefore you cannot just remove bad thoughts. e por isso não podes simplesmente remover maus pensamentos. You have to displace them Tens que deslocar esses pensamentos with a holy, com uma santa affectionate, paixão, desejo, Christ-centered cristocêntrica, thought. pensamento ou raciocínio. The darkness Agora, a escuridão, does not first leave before the light comes. a escuridão não afasta-se, não desaparece antes que a luz chegue. No, the light comes and the darkness leaves. Não, a luz avança, chega e assim as trevas são dissipadas. So it is not that we kill sin and love God. Portanto, não é que matamos o pecado e amamos a Deus, We kill sin by loving God. matamos o pecado através do nosso amor ao Senhor. Anything less Qualquer coisa que seja menos que isto, amounts to no more than morality. significa que é apenas pura moralidade. An atheist can be moral. E os ateus podem ser morais também. So discipline your thoughts, men. Então tens que disciplinar a tua mente. It requires rejecting wrong thoughts Isto requer rejeitar os pensamentos errados and putting on right thoughts. e adicionar pensamentos corretos. Romans 12:2. Romanos 12, 2. Do not be conformed to this world, Não vos conformeis com este mundo, but be transformed by the renewal of your mind, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, that by testing you may discern para que experimenteis qual seja a boa, what is the will of God, agradável e perfeita vontade de Deus. what is good and acceptable and perfect. Agradável, perfeita vontade de Deus. And verse 3, E o versículo 3. for by the grace given to me, I say to everyone among you, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que not to think more highly of himself than he ought to think, não pense de si mesmo além do que convém, but to think with sober thinking, antes pense com moderação, each according to the measure of faith that God has assigned. segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. 4 times in one verse, 4 vezes num versículo só. it's about your thinking. Pensa, pensamento, tem a ver com o pensamento. And at the center of our problem, E o centro do nosso problema pride. é o orgulho. Pride. Orgulho. Let me close with this. Deixa-me concluir com isto. The habits of your heart. Os hábitos do teu coração.
Why is it so much easier to love self over God? Por que é mais fácil amar-te a ti mesmo do que a Deus? Why is it so much easier to have pride than humble ourselves to love God? Por que é mais fácil o orgulho do que a humilhação para amar Deus? It's not because you believe that you are more valuable than God. Não é porque tu acreditas que és mais valioso do que Deus, It's because of the habit. é por Of your causa heart. dos hábitos do teu coração. Amen? Amém? Do any of you believe that you are more valuable than God? Algum de vocês acredita que é mais valioso do que Deus? Do any of you believe that you should love yourself before God? Alguém acredita aqui que deve amar-se a si primeiro do que a Deus? No. But do we? Yes. Mas- Sometimes we do. Mas será que fazemos isto? Sim, e algumas vezes fazemos. Why? E porquê que fazemos? Because of the habit. Por causa do hábito. Brothers, you know Olympic trainers, athletes? Sabem os treinadores olímpicos? They do not train in the heat. Agora, estes atletas olímpicos não treinam no calor. They do not train in the competition. Eles não treinam, ok, já percebi. Eles não treinam durante o tempo da competição. They train before the competition. Eles treinam antes da competição do dia D. They condition themselves. Eles treinam, eles colocam-se num certo tipo de condicionamento So when the test comes, para que quando o teste chega, they're ready. estejam preparados. Anyone do self-defense? Alguém aqui pratica alguma modalidade de autodefesa? You don't train for self-defense when you're attacked. Não treinas para autodefender-te ou autodefesa no momento que és atacado? No. Claro que não. Nonsense. É loucura. Faz sentido. You must train your mind Tu tens que treinar a tua mente pre-season to temptation. antes da tentação. You must train your mind Precisas de treinar a tua mente before the temptation antes que venha a tentação. Antes que venha a tentação. every day. Sim, todos os dias. Peço desculpa. Train the mind. Todos os dias treinar a mente. I'm out of time. Estou sem tempo, I have much more. tenho mais. I'll close with this. Do you Mas eu remember quero concluir com isto. Lembras-te que, 2 Corinthians 10, segundo aos Coríntios 10, verse 4 and 5? versículo 4 e versículo 5 de segundo aos Coríntios 10. Brothers, see your life Meus irmãos, vejam a vossa vida and lead your heart. e lidera o teu coração. And as you see a rogue thought E quando tu vês um pensamento estranho come in, a entrar, you arrest that thought tu agarras esse pensamento, prendes esse pensamento, take it captive leva-o cativo to the obedience of Christ. para a obediência a Cristo. The essence of spiritual warfare Esta é a essência da batalha espiritual. is in the mind. E a batalha espiritual, a sua essência acontece na And you- mente. Cannot lead your home Não podes liderar o teu lar without first leading your heart. sem primeiro conduzir o teu coração. Would you pray with me, please? Por favor, orem comigo. Thank you, Father, for this time with these Senhor men. Deus, obrigado por este tempo. Pray that Christ would be exalted in our hearts, Eu oro para que Cristo seja exaltado nos nossos corações, that after this que depois disto, we would look to Him que possamos olhar para Ele, for our hope, para a esperança, hope of our heart, para a esperança dos nossos corações. and that in the grace that you provide, E que na graça que Tu próprio providencias, we would strive nós lutássemos, to take every thought batalhássemos para levar todo o pensamento captive to the obedience of Christ. cativo à obediência a Cristo. You are worthy. Tu és merecedor. We pray in Christ's name. Em Cristo Jesus oramos. Amen. Amém.